falou que eu solto a voz aqui, eu não sei que música que é. Falou que essa música aqui é bom que você solta a voz dela com fartura. Já veio, Roninho? Nada me separa desse amor. Nada me separa desse amor. Nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou. Caminhando eu vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar, ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Andava pelas ruas da cidade, procurando essa tal felicidade. Mas eu vivia procurando a alegria, mas só encontrei maldade. E quando tudo ia chegando ao fim, meu caminho brilhou uma luz. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Sei que muito vou me alegrar em ter esse
caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Nada me separa desse amor. Estou escrevendo.
35. Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura minhas feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se me ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração.
ainda assim vier noites traiçoeiras e a cruz pesada for, Cristo estará contigo e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus que vai ajudar você.
continuidade ao nosso aprendizado, à nossa caminhada evolutiva. Pedimos à espiritualidade que zele pelo equilíbrio vibratório no ambiente dessa sala, não permitindo a presença de irmãos que não estejam em harmonia com os propósitos da reunião, não permitindo qualquer tipo de perturbação, de desconcentração por nossa parte e de nenhum argumento que possa nos afastar dos propósitos que nos trouxeram aqui mais uma vez. E aos encarnados, nós pedimos que se concentrem nas preces. As preces devem se emanar do nosso coração, da nossa alma, com a máxima felicidade possível, para que possamos estabelecer uma aliança com os nossos irmãos do plano espiritual, facilitando todo o trabalho direcionado a essa noite, o trabalho do passe, o trabalho da fluidificação das águas, o trabalho do entendimento dos textos, o conforto espiritual que muitos experimentam nos breves momentos que passam aqui dentro dessa casa. Que a espiritualidade, mais uma vez, esteja conosco, nos amparando, nos intuindo e caminhando ao nosso lado, para que possamos cada vez mais sermos fortalecidos na nossa fé. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, e assim seja. Mais uma vez, nós temos a responsabilidade da palavra, como sempre fazemos, inicialmente, a continuidade dos estudos do Livro dos Espíritos. Nós estamos na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 7, que trata da volta do Espírito à vida corporal. Ou seja, a reencarnação. E o tópico é o prelúdio da volta, ou seja, aqueles instantes que antecedem a reencarnação, a volta do espírito à sua experiência material, à sua experiência terrena. Pergunta 338. 338. Foi grande, né? 338. Então vamos lá. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem
designassem para tomar determinado corpo destinado a nascer, que é o que decidiria sobre a qual deles pertenceria o corpo. Então a pergunta dirigida aos espíritos é essa: vários espíritos querendo assumir o mesmo corpo no momento que antecede a reencarnação. Como que seria decidido? Qual espírito que vai assumir? Que tem que ser um único. Muitos querem, mas somente um pode. Então os espíritos respondem o seguinte: muitos podem pedi-lo, muitos podem pedir para reencarnar naquele corpo, mas em tal caso, Deus é quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão a que a criança se destina. Então, se são muitos os pretendentes a reencarnar usando aquele corpo, então Deus decide, vai assumir aquele que terá condições de levar adiante a missão que aquela criança terá na sua experiência terrena. Porém, como já eu disse, o Espírito é designado antes que soe o instante em que haja de unir-se ao corpo. Então, já é definido com antecedência qual espírito vai assumir aquele corpo, aquela reencarnação. 339. No momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar. Nós já comentamos aqui, quando ao desencarne, quando encerramos a nossa experiência material, há um tempo de perturbação. Para cada um, esse tempo tem uma duração. Tem espíritos que passam por esse estado de perturbação e ele dura muito tempo. Você pode pensar, muito tempo quando? Podem durar séculos. Assim como tem aqueles que desencarnam e a perturbação é breve. Você fala, mas o que determina a perturbação ser maior, ser menor? O entendimento das coisas, o grau evolutivo. Então, da mesma forma, o inverso. O espírito está se preparando para retornar à vida material. Então, há uma perturbação. Há uma perturbação também. E essa perturbação também tem duração variada para cada um. Então, aqui agora nós vamos continuar falando sobre isso, nós vamos entender de que forma vai acontecer isso. Então, no momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar, muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra para ela. É a escravidão. Então, quando se aproxima o momento de retornar ao plano terreno, a perturbação é grande. Por quê? Porque o espírito vai deixar o plano espiritual e vai assumir um corpo físico. Vai nascer no corpo de alguém, vai ter um nascimento no plano terreno, para iniciar a sua jornada de experiências terrenas. Então, é uma condição que é temporária para o espírito. A gente sempre repete aqui, nós somos seres espirituais. E aqui agora, nós que estamos nessa plateia aqui, mas
uma breve experiência terrena, bem breve. Independentemente se a gente vai viver 80, 90, 100 anos, 120 anos, não interessa. É breve. Em termos espirituais, não tem nem como medir de tão curta que é essa experiência. E para o espírito, viver essa experiência, apesar de ser necessária, porque ele precisa reencarnar para resolver seus débitos, viver, as suas diversas situações, é uma experiência perturbadora. Porque ele está deixando o meio original dele, que é o plano espiritual. E vai passar a viver uma experiência material, terrena. Por isso que falou que é muito maior e, sobretudo, mais longa a perturbação. Então, Márcio, uma criança que não quer nascer, por exemplo, ela luta para não nascer, que o Asperger, que foi o que aconteceu comigo, é um espírito que não quer nascer naquela família pelas dívidas passadas, ele tem o direito de não querer nascer? Eu não estou capacitado a responder essa pergunta para você. Não vou responder. Tá? Pode ser afirmativo, pode ser negativo. Não tem como eu me basear para poder responder isso. Infelizmente. É porque depois dessa eu ia perguntar outra. Se ele tem o direito de não querer nascer, se ele não nasce, por exemplo, naquela família designada, depois ele de todo jeito ele tem que reencarnar para poder resgatar seus débitos passados com aquela família. Uma coisa eu te digo, o que está designado vai acontecer, ponto. Não depende de mais nada. Se está designado, vai acontecer de um jeito ou de outro. Tá? 340. É solene para o espírito o instante da sua encarnação? Resposta. Pratica ele esse ato considerando, mais uma pergunta, desculpa. Pratica ele esse ato considerando grande e importante? Então, a pergunta é, o momento da reencarnação é de grande significado no espírito? Porque o momento da desencarnação é de enorme significado. A sensação geral da grande maioria dos espíritos é de alívio, de estar deixando o plano terreno. Principalmente se estava sendo muito difícil a experiência terrena. Muito sofrimento, muita dor, muitas dificuldades, principalmente em relação à saúde física. Bom, aí está perguntando sobre o contrário, o momento da volta. É solene, é importante, tem grande significado? Então os espíritos respondem assim: procede como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide a afrontar. Então, para o espírito, é um momento sim de grande significado. E foi feita essa comparação. É como se a gente se lançasse numa viagem que você não sabe as condições da viagem, o destino, o que você vai enfrentar durante a viagem. Então há uma interrogação, uma incógnita, uma apreensão. Porque, repetindo, o espírito vai deixar o seu plano original, que é o plano espiritual, e vai iniciar uma experiência terrena, que é uma situação totalmente diferente para ele, E a partir do momento que ele inicia essa experiência terrena, ele pouco a pouco vai se desligando do espiritual e vai cada vez mais absorvendo a experiência terrena, até
que ele se desliga por completo e dá andamento à sua vida material, à sua reencarnação. Aí tem uma nota explicativa sobre tudo isso. O viajante que embarca sabe a que perigo se lança, mas não sabe se naufragará. Sabe do perigo, mas não sabe se vai naufragar. Isso não tem como ele saber. O mesmo se dá com o espírito. Conhece o gênero das provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Presta bem atenção nisso. Então, antes de reencarnar, o espírito conhece o gênero das provas a que ele vai se submeter na experiência terrena. Mas ele não sabe se ele vai vencer ou não essas provas. Ele não sabe. Não tem como ele saber isso. A não ser que ele seja muito evoluído. A não ser que ele seja muito evoluído. Continuando. Assim como para o espírito a morte do corpo é uma espécie de renascimento. Para o espírito a morte do corpo é uma espécie de renascimento. A reencarnação é uma espécie de morte. Ou antes, de exílio, de clausura. Entenderam o paralelo que foi feito? É triste. Quando a gente desencarna, a gente se sente livre, voltando para casa, que é o plano espiritual. Voltando. E muitos experimentam uma sensação de alívio enorme, enorme. Não via a hora disso aí acontecer. E no processo contrário, no caminho contrário, é como se o espírito então estivesse se exilando quando ele vai iniciar a encarnação, a outra encarnação. Porque ele sabe que ele vai ter que passar ali por aqueles tantos anos vivendo aquela experiência material. Sabe qual o gênero das provas, mas não tem ideia se vai vencer as provas ou não. A maioria não sabemos. Tá? Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa esse mundo por aquele. Sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá. Então, do mesmo jeito que nós aqui encarnados temos uma grande certeza, todos vamos desencarnar um dia. Ninguém questiona, ninguém tem dúvida disso. Todos desencarnaremos um dia. O espírito sabe que um dia tem que reencarnar. É uma certeza que o espírito tem. Ele vai reencarnar. A grande maioria. Sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá. Mas como este, com relação à morte, o espírito só no instante supremo, quando chegou o momento predestinado, tem consciência de que vai reencarnar. Então, qual o homem em agonia, dele se apodera a perturbação, que se prolonga até que a nova existência se ache positivamente encetada. É o que eu comentei agora há pouco. A aproximação do momento de reencarnar sente uma espécie de agonia. Esse momento. Oi? Esse momento fatídico aí, quando ele possível. Ele pode desistir? Desistir? Ele pode sim desistir, tá? Mas, como nós vimos, inclusive semana passada, teve uma pergunta exatamente essa daí. Se ele desistir, veio uma interferência superior e fala, não, você vai reencarnar. Aí já não é mais uma opção, é uma determinação. Porque para muitos de nós é dada a opção.
da reencarnação. Apesar de, quando estamos no plano espiritual, nós sabemos que um dia teremos que reencarnar. Você pode até não ir agora, deixar o outro passar na frente, mas um dia chega a sua vez. Aí, na última hora, não vou, desistir. Então, a reencarnação pode ser imposta. Pode ser uma resposta para você. Sim. Por isso que eu não quis falar, porque nós comentamos isso, né, semana passada, é o mesmo assunto, tá? Agora, daí para afirmar, para eu responder a sua pergunta, eu não vou responder. Eu sei, eu estava aqui semana passada, mas eu te agradeço. Tá? Então é isso, né? Eu estou bem satisfeito aqui. Né? Por pouco tempo, né? É só pôr um violão na mão, né? Então é isso. Por hoje nós vamos ficar nessas 3 perguntas. Faltam ainda 3 perguntas desse assunto para a gente desdobrar esse tópico. Tá? Fica para outra oportunidade. Muito bem. E agora, na obra Caminho, Verdade e Vida, foi psicografada, né? Ditada aí pelo Espírito de Emmanuel, e o Chico produziu essa obra. A gente está na lição 23. Caminho, Verdade e Vida, lição 23. Show? Viver pela fé é o título da lição, o Caminho, Verdade e Vida. Viver pela fé. Aí tem um trechinho bíblico, né? Mas o justo viverá pela fé. Isso aí foi escrito por Paulo de Tarso e está lá, é uma epístola que ele dirigiu aos Romanos. Está lá no capítulo 1, versículo 17. Mas o justo viverá pela fé. Então esse texto aqui vai falar sobre a fé que cada um de nós deve ter, ou deveria ter, né? Uns já a têm, outros estão buscando ter, e outros ainda não entenderam. Ou seja, como cada um de nós, né, está num momento evolutivo, então a questão da fé para cada um é interpretada de um jeito. Então, Emmanuel diz o seguinte: na Epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Então, Paulo afirma isso daí. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva, essa, né? O justo viverá pela fé. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos. A grande maioria, desde os mais remotos tempos, sempre interpretou ter fé como seguir os cultos religiosos. Não estou falando dessa ou de outra religião, estou falando de todas. Não, é ir na missa, eu vim aqui. De todas. Todas as Mesma religiões. coisa. Todas as seitas, as crenças, todos, sem exceção. Então a prática dos rituais, a prática dos cultos, dos cerimoniais, ela acompanha a humanidade desde os primórdios. E muitas vezes isso aí foi interpretado como ter fé. Então quem seguia os rituais dessa ou daquela religião, é uma pessoa de fé. Tipo assim, toda semana eu estou aqui no centro. Não, então eu tenho fé na doutrina espírita. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com outra coisa. Nem para mim, nem para qualquer um de vocês. Eu tomo passe sempre. Continua não tendo nada a ver. Eu vou na peregrinação. Continua não tendo nada a ver. E assim por diante.
Espírito. Não vou falar jamais de outras religiões. Né? Então, não é difícil a gente perceber que existem alguns pilares que eu peço permissão para assim chamar, alguns pilares para dar embasamento para a verdadeira fé. Primeiro, confiança em Deus. Quanto eu confio em Deus? É uma pergunta que cada um tem que fazer para si e responder para si, não é para mim. Quanto eu confio em Deus? Independentemente do momento que eu esteja atravessando, momento bom, momento muito ruim, grandes dificuldades, grandes turbulências, momentos de grande discórdia dentro da minha casa, momentos de festa, de muita fartura, de ausência total de dificuldades materiais. Quanto eu confio em Deus. Momentos dos problemas de saúde, aqueles que muitas vezes a gente recebe um diagnóstico, não tem solução, a medicina não pode fazer nada. Então, são todos os momentos. Quanto que eu confio em Deus. Outro pilar. Obediência à palavra. Quanto que eu sou obediente à palavra de Deus? Porque a gente tem aí as obras, tem a Bíblia. Aqui nós temos o Evangelho, segundo o Espiritismo, as outras obras básicas, o céu e o inferno, o livro dos médiuns, a Gênese. Então, quanto que eu sou obediente às palavras de Deus? Ou eu sempre tenho um filtro? Não, essas palavras aqui eu sou obediente, essas outras aqui eu já questiono. Não sou tão obediente assim. Terceiro pilar, perseverança. A perseverança está ligada à confiança. Quanto que eu sou perseverante? O que é ser perseverante? Eu estou sempre firme ali naquele propósito. Então, se eu confio de verdade em Deus, independentemente da situação que eu estou atravessando, então eu estou perseverando na minha fé. Eu sou perseverante. Mas se em algum instante a minha fé fraqueja, então eu já não sou tão perseverante assim. Dependendo do obstáculo, dependendo da dificuldade, eu me esqueço de Deus. Então eu não sou tão perseverante assim. Então a perseverança é um pilar importantíssimo. A perseverança, ela vai se traduzir em fidelidade. Se eu sou perseverante na minha fé em Deus, eu sou fiel a Ele. Independentemente da situação que eu estiver passando, estou sempre fiel a Ele. Nunca vou me afastar. Quarto pilar, crescimento espiritual. Se eu consigo confiar em Deus sempre, se eu consigo ser obediente à palavra de Deus, se eu consigo ser perseverante, eu estou crescendo espiritualmente. Eu estou crescendo. Ou seja, eu sou uma demonstração real da lei do progresso, que, aliás, é para todos. A lei do progresso, ela é aplicada a todos. Até aquele que não confia em Deus,
perseverante. Você fala, mas então não precisa ter isso daí para ter o crescimento espiritual? Precisa. Precisa. Por que cada um está num estágio evolutivo? Porque existem aqueles que pensam assim, existe a lei do progresso e ela é para todos. Então, se eu fizer ou não a minha parte, a lei vai estar ao meu lado. Ou seja, eu vou ficar num estado de conforto, um estado de inércia. A lei do progresso me leva para frente. Por quê? Não, porque falou que a lei do progresso é para todo mundo. E que ninguém vai ser esquecido, vai ficar para trás. Pois é. Só que aí, se você pensar dessa forma e viver dessa forma, você vai começar a ver que está sendo criada uma diferença, uma distância entre você e o próximo. Então estamos todos numa caminhada, é um fato. Estamos todos numa caminhada. Mas a gente vê que uns estão um passo à frente, outros estão para trás. E às vezes, se a gente se descuida, a gente, quando se dá por conta, vê que a diferença aumentou. A diferença aumentou. Por quê? Por conta do seu comodismo, do seu estado de conforto. Não fez a sua parte. Se distanciou do grupo. Então, o crescimento espiritual, ele é possível para todos. Está ao alcance de todos, mas depende muito do uso do livre-arbítrio. Como cada um de nós usa o livre-arbítrio. E por último, transformação. É o último grande pilar da fé verdadeira. Se eu estou crescendo espiritualmente, se eu insisto em ser perseverante, luto para ser perseverante, se eu sou obediente à palavra cada vez mais, e se eu cada vez mais confio em Deus, mesmo nas grandes tempestades, eu estou me transformando. Isso é o verdadeiro crescimento espiritual. Então, quando Paulo critica, na sua epístola aos Romanos, aqueles que têm fé só porque acham que seguem os rituais, estão completamente distantes da verdadeira fé. Então ele está nos alertando. Esse texto aqui é um texto de alerta. E eu fiz questão de relacionar esses pilares da fé aqui, justamente para a gente não se perder, cada um na nossa caminhada. Então a gente tem que perguntar a nós mesmos, quanto que eu confio em Deus? Quanto eu sou obediente à palavra? Quanto eu sou perseverante? Quanto eu estou sentindo que eu estou crescendo espiritualmente? E quanto eu estou, de fato, me transformando? Ou a sensação que eu tenho é que eu sou sempre o mesmo? É igual quando a gente fala, a gente entra aqui toda segunda-feira e a gente tem que sair com o forte sentimento que está levando alguma coisa a mais para casa do que aquilo que trouxe. Mais fortalecido, mais confiante, mais perseverante. Nós temos que sair com esse sentimento. Por isso, a importância das orações, da concentração. Tudo bem, vai ter aqui quem vai dar um passe, quem vai orar por você, mas
mas e a sua parte? Quem vai fazer? Por isso se chama sua parte. É porque é você que vai fazer. Eu vou fazer a minha parte. E cada um tem que fazer a sua. E a parte maior, para não dizer total, a ser feita, é a nossa própria. Nós mesmos. É que podemos nos colocar numa condição mais fortalecida ou mais fragilizada. Depende de cada um de nós. Se eu começo a duvidar de Deus, se eu acho que a palavra não é tão importante, se eu não sou tão perseverante assim, se eu sou uma pessoa que vivo 24 horas por dia, materialmente falando, eu vou me fragilizando. Não faço investimento nenhum no meu progresso espiritual. Não sou capaz de dedicar 1 minuto de orações. Então, eu estou perdendo minha existência. Estou perdendo minha existência. Ah, mas você falou que todo mundo vai progredir. Sim, vai. Mas aí a turma que dedicou 1 minuto de orações, deu um passinho para frente. Você ficou um passinho para trás. Porque nem 1 minuto você dedicou. Continuando. Frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária. Simbologia sectária é um conjunto de rituais de uma seita. Indicariam a presença do homem justo, mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. Nem sempre aquele que segue os ritos é um homem bom. Nem sempre. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Em todas as circunstâncias. Não vamos nos tornar anjos numa existência. Esquece. Mas nós podemos melhorar em cada existência. É isso que Paulo está dizendo aqui, nessa epístola aos Romanos. É melhorar um pouco em cada oportunidade que for aparecendo. E quantas oportunidades não aparecem? Quantas? Eu falo isso toda vez aqui, toda segunda eu repito isso. Se a gente fosse fazer um levantamento, quantas oportunidades passaram hoje na minha frente para eu ser uma pessoa melhor? Desse total de oportunidades, quantas que eu aproveitei e quantas que simplesmente passaram e eu não aproveitei? A grande maioria passaram. Estou falando por mim. Eu nem sei se eu aproveitei alguma. Se eu aproveitei uma, então eu já estou no lucro. Já estou terminando a segunda-feira no lucro. Porque a maioria de nós, a maior parte de nós, não aproveita as oportunidades. Não aproveita. É só fazer uma reflexão. Tem que fazer. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável, na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Os dias são ridentes e tranquilos? Está perguntando. Dias de muita felicidade, muita alegria, tranquilidade. Tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. Porque muitas vezes nos dias de muita tranquilidade, muita alegria, muito bom humor, muitos sorrisos, nos esquecemos de agradecer.
curtindo aquele clima todo. E não dedicamos uma única vibraçãozinha para aquele que é responsável por esses bons momentos. Há uma tendência de lembrarmos dele quando as coisas estão apertadas do nosso lado. Oh, meu Deus, me ajuda. Oh, meu Deus, me acolhe. Oh, meu Deus, me livra. Mas você nunca pede para ele te livrar de uma boa festa, né? De um clima de muita alegria, de muita confraternização. Não. Você quer curtir tudo aquilo que você está vivendo. E não se lembra, né, dele. São escuros e tristes. Tem dias que são escuros e tristes. Confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo, o Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte. Eles são todos bons amigos por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé segundo as disposições sagradas do cristianismo. Sabemos muito bem o quanto é difícil enxergar esses momentos aqui que foram citados, enfermidade, grandes problemas de saúde, aqueles que vêm para nos levar, né? Que a gente ouve assim da medicina, não tem mais o que fazer. Não precisa nem ficar aqui no hospital, pode levar para casa, não tem o que fazer. Sabemos o quanto é difícil para a gente passar por esses momentos. Independentemente de estar acontecendo com a gente, com a nossa família, são momentos difíceis mesmo. Mas sabe por que são difíceis? Porque somos imperfeitos, muito imperfeitos. Então, apesar de Paulo ter nos orientado a tudo isso daqui, eu ter citado esses pilares da fé, a gente sabe muito bem quanto é difícil a gente praticar isso aqui. Mas aí entra a perseverança. Eu sei que é difícil, falo por mim. Estou falando por mim. Estou dando palestra para mim. Não é fácil. Mas a gente tem que ser perseverante. A gente tem que ser perseverante. Vamos lembrar lá do que nós estudamos no Livro dos Espíritos. O gênero das provas que cada um de nós está passando hoje, o nosso espírito já sabia. O nosso espírito, antes de encarnar, já sabia. É bem provável, de todos nós. Agora, o quanto cada um de nós vai superar essas provas, aí nós não sabemos. Mas recebendo uma instrução dessa daqui, espera-se que saiamos daqui hoje um pouquinho, pelo menos, mais fortalecidos. Essa é a ideia desse texto aqui. Esse texto não apareceu aqui para derrubar a gente, para fazer a gente ir embora para casa de cabeça baixa. Não. É para a gente sair daqui de cabeça erguida. As dificuldades vão existir mesmo. Sempre existiram, estão existindo e continuarão existindo. E aí? Vai então abaixar a cabeça? Não vai ser perseverante? Por conta disso vai começar a duvidar de Deus? Por conta disso, não vai ler mais a palavra de Deus. Por conta disso, vai se dedicar à vida material e vai deixar de lado o crescimento espiritual. Eu acho que não.
contrário. É para nos dar força, para nos dar resiliência. Para a gente levar de volta para o plano espiritual um salto. Um salto, espiritualmente falando. Não podemos chegar lá 0 a 0. Não, 0 a 0 é melhor do que ficar devendo. Não, 0 a 0 é tão ruim quanto ficar devendo. Então, viver uma existência inteira para chegar no final e a contabilidade ficar em 0 a 0? Então a existência foi perdida. Então, nós temos que nos esforçar para praticar esses pilares. Né? Temos que nos esforçar, demanda esforço mesmo, mas nós somos capazes. Não nos seria dada uma tarefa se não fôssemos capazes de cumprir. E a gente sabe que é assim. A gente sabe que é desse jeito. Né? Então fica essa reflexão para a gente levar aí para casa, pensar, né? Quem puder chegar em casa, ler esse texto de novo, só pegar lá Caminho, Verdade e Vida, lição 23, né? Porque são textos pequenininhos, você lê em 5 minutos, e eu tenho certeza que você vai ficar muito mais minutos refletindo sobre você nesse texto aqui. É o que nós